Estamos aqui com a doutora Vâunia Brandão, que é uma pessoa extremamente importante para a gente, hoje na Associação dos Mestres, Amigos e Ex-Alunos da Escola de Ciências Médicas. Por quê? Porque ela participou diretamente nas lutas da primeira turma da nossa Equimal, 1968 até 1973. Só que ela é testemunha viva, presencial de todo esse movimento. Então, é um prazer estar aqui falando sobre a Equimal, e esse momento é para que a doutora Vâunia esclareça como é que foi esse começo e como é que vocês chegaram até o prédio. A gente vai fazer essa divisão dos primeiros 3 anos, depois dos últimos 3 anos. Vâunia, a sua palavra está com a gente e o nosso entrevistador, o professor Aldemar Araújo Castro. Obrigada, Guilherme. Eu realmente sou uma testemunha viva, né? Estou com 77 anos e já fiz 50 anos de formada, estou com 53, e para mim é um orgulho ter vivido essa época, porque foi uma época de muita luta e a sociedade toda se envolveu com isso. Então, nós fizemos vestibular para a UFAL, que na época chamava-se Faculdade de Medicina, e no edital da faculdade no edital do vestibular, perdão, dizia que o vestibular seria eliminatório. Então, as matérias, você só fazia a segunda se você passasse na primeira. E assim sucessivamente. E a média era quanto, Vâunia? A média era 5. 5. Sim. Quais as disciplinas que eram a prova? O vestibular era uma língua, você escolhia o inglês ou o francês, dependendo, né? Era a prova de português, que era uma redação e mais algumas perguntas. Era química, física e biologia. Vários dias. Vários dias. Aí você fazia a prova de português. Você só entrava para fazer a prova de química se você passasse na primeira prova, né? Era realmente eliminatório. Quando terminou completamente e as notas, não saíram nem notas. Aí disseram, o reitor, compadre do meu pai, Acê Simões, ele fez um novo edital dizendo que seria classificatório e não eliminatório. Quer dizer, ele não disse não eliminatório, mas disse que seria classificatório e os 70 primeiros que tivessem as maiores notas entrariam. Aí a gente ficou de fora, né? Então, éramos 114 e ficamos... Além dos 70, tinham 114. Além dos 70... Que tinham passado mais do que 5. Que passaram mais do que 5. Que coisa, né? Teve gente, não vou dizer mais, assim, 6, 6,5, mas a média era 10, que não houve, né? Até 7. Aí entraram os primeiros 70. Ficou 114. Aí ficamos 114 do lado de fora. Então, houve um movimento dos pais dos alunos, desses que eram excedentes, né? E esse é que ano? Isso foi em 68. É o começo do ano, né? Foi no começo do ano. Aí, quando saiu os 70 primeiros, que saía em janeiro, a prova era em dezembro do ano anterior. A prova foi em 67. Né? 67. E aí entramos em 68, em janeiro, houve a classificação, entraram os 70 primeiros, e então a Associação de Pais foi criada para que a gente, e dos alunos,
para que a gente lutasse para ter vaga também na escola, porque se era eliminatório, nós conseguimos mais de 5, então a gente tinha direito de entrar. Nessa Né? associação de pais, quem era o líder desse? Olha, não tinha Ou algumas pessoas que mas estavam? assim, tinha o pai da Elivanda, o pai da Iris Delma, doutor Antônio Gerbasi, que era um dos líderes, era o pai do Roberto Luna, que era doutor Luna, que nessa época era provedor da Santa Casa. Tinha várias pessoas que se juntaram e a gente conseguiu sensibilizar a sociedade de uma maneira geral. E naquela época não tinha questão de partido político. Era assim, todos os políticos eles se envolveram a defender a causa, né? Defender a causa, porque achavam justo que nós entrássemos na faculdade. O governador era o Lameia Filho. Então, o governador era o Lameia Filho, foi quem primeiro a gente foi a ele, né? E então houve uma sensibilização do povo, dos políticos, da Associação dos Médicos, né? De uma maneira geral. Então, todo mundo abraçou essa nossa causa. Aí nós vamos ficar na porta da escola, acampados. Lá da turma, da faculdade. Embaixo daquela árvore, né? Até a gente... A árvore da praça ou a árvore Não, da praça, do lado de fora. Nós não poderíamos ficar do lado de dentro. Nós não éramos alunos. Né? Então, e foi quanto tempo de acampamento? 3 meses. 3 meses. E como é que surge Ibigato nisso? Não, aí o acampamento fazia rodízio, e um grupo de... Marcelo Constant, coitado, passou 3 meses à noite pão e água. comendo macarronada. Macarronada, porque as mães dos alunos levavam para ele, sabe? Marcelo, Antônio Alves, eles dormiam no acampamento. O doutor Carlos Augusto, nefrologista. Carlos Augusto. Ele conversou tanto comigo no sanatório, eu não peguei muita coisa dele, que ele participou muito, né? Carlos Augusto foi muito ativo, né? Muito ativo. Roberto Luna, Antônio Miguel, Sérgio da Hora, foram muito ativos nesse movimento, né? Mas assim, as mulheres a gente ficava um grupo de manhã, um grupo de tarde, e os meninos é que normalmente ficavam à noite. E daí o Lameia, eu chamo assim, né? O governador Lameia, ele também acatou o nosso pleito, e então entrou o doutor Ibe, que também acatou o nosso pleito. Secretário de Planejamento. Já tinha sido saúde, já tinha sido educação. Exatamente. Né? Secretário de Planejamento. Fortíssimo. Fortíssimo, homem inteligentíssimo, brilhante, visionário. O doutor Ibe era visionário. E então ele disse, não, tem razão. Era brigado com o doutor Simões. Calazans, que é pai do doutor Dilson Simões. E são cunhados. Eram cunhados. Eram cunhados, né? Cunhados. Então ele era brigado. Aí ele disse, é aqui que eu vou. Eu vou entrar para bater de frente com ele, né? Então começaram a ir a Brasília, os 5 colegas também, diretório acadêmico da própria Faculdade de Medicina. Naquela época tinha o DCE. Tem uma foto lá que eu coloquei, que é o presidente do DCE, o presidente do Rui, da Rosilda, né? Marido da Rosilda. Rui Vaz. Rui Vaz era presidente do diretório.
A Genô, que era do CA de Medicina, eu vi lá, e tinha outro colega, lá naquela foto, né? Que a gente colocou lá no grupo. E então começaram as idas para Brasília para falar com o ministro. Jarbas Passarinho, o ministro da Saúde. Da Educação. Da Educação, o Jarbas era a Educação, né? Da Educação, porque tinha que ser, a faculdade tinha que ser criada pela Educação, né? Então, começou a ida a Brasília, e volta, e faz campanha para arrecadar dinheiro para os meninos irem, não sei o que. Enfim, o Lamenha, um dia que ele chega de Brasília, nós fomos para lá com cartazes. Tem essa foto também, linda. Todo mundo no aeroporto esperando ele, dizendo que ele era SOS, Lamenha, não sei o quê. E a gente deu uma boina a ele como 114. Ele era um dos integrantes, né? Então ele trouxe a notícia, depois de idas e vindas, de que o Jarbas Passarinho tinha catado a ideia. Então não tinha nada oficial. Não tinha nada no papel. A ideia de se fazer uma nova faculdade de medicina. Aí foi quando houve um acerto entre o governo... Isso é uma das coisas mais importantes que ela vai falar agora. Um acerto do Lamenha Filho, governo do Estado, e a universidade. Para quê? Nós não tínhamos onde estudar, nós não tínhamos professores, não podia ser criada uma faculdade assim da noite para o dia, né? Então, foi acertado de que nós, 114, entraríamos para ter aula na faculdade de medicina, no primeiro e no segundo ano, que eram as matérias básicas, na faculdade de medicina à noite. Nosso curso começava às 7 horas da noite e ia até 11. Então, com os mesmos professores da Faculdade de Medicina. Porém, o Estado se responsabilizou para fazer o pagamento desses professores. Inicial, né, doutora? E, assim, um pouco a mais, porque eles estavam dando aula à noite. Agora entrava nisso se quisesse. Mas todos os professores acataram da aula de manhã, que seria a primeira turma, e da aula de noite, que seria aos enfermeiros. Aos enfermeiros. Vai chegar e aí, foi quanto tempo de aula à noite? Ficou 2 anos. 2 anos. A parte básica foi toda nesse período. E esse choque de enfermeiro, como é que começou? No terceiro ano. Quando nós entramos a primeira vez na faculdade, que foi no dia 2 de maio. Por isso do diretor acadêmico, 2 de maio. 2 de maio. Aí nós entramos, né? O grupo todo entrou na faculdade, porque aí já estava realmente, foi acatada a Escola de Ciências Médicas. Eles, doutor Ibe, com o governador, escolheu colocar... Fez um acordo inicial, sem nada oficial, e transita o primeiro básico. Aí entra na escola técnica, que foi no terceiro ano. No terceiro ano, mas aí no primeiro ano, quando neste dia que nós adentramos a faculdade, ficou uma fila de um lado da Federal e outra fila do outro dos colegas da Federal. Quando fomos entrando, enfermeiro. Que coisa, né? É inacreditável isso, né? Mas... E nós entramos, né? Para poder começar a ter aula. E isso marcou muito a gente. Muito tempo tem essa história. Até quando eu entrei, em 79, ainda já tinha essa história. No terceiro ano, aí o acordo já tinha acabado com o doutor Simões, né, com a Federal. Então, aonde vai estudar? Aí entra o doutor Ibe e diz, não, vocês vão para a escola de enfermagem.
A escola que técnica de era enfermagem. Escola Técnica de Enfermagem, que ficava a maior parte das salas sem nada, e o campo de prática, que era o Hospital José Carneiro, e que era para a gente era maravilhoso. A gente tinha aula, lá passamos um ano tendo aula lá, as aulas teóricas de Tudo era lá, semiologia, né? todas eram lá, as teóricas. E as práticas José Carneiro. no Zé Carneiro. Então, Foi uma maravilha. Mas uma aí maravilha. o IB cria a escola nesse momento, em março de 1970, cria a escola com esses professores iniciais, aquela relação que tinha, e aí ele cria a FASA, passando a ser a mantenedora da Escola de Ciências Médicas, e aí ele cria a Escola de Ciências Médicas oficialmente, cara. É uma inteligência raríssima, né? Entendeu? E aí, nesse momento, a gente passa a existir. Na realidade, a Escola de Ciências Médicas começa a existir em março de 1970, com a aprovação do Conselho Estadual de Educação. Aí, quando o doutor ele cria a FASA, passa a ser a mantenedora da escola, o Conselho Estadual de Educação aprova a abertura do curso, não o reconhecimento. O reconhecimento teria que ser feito no Conselho Estadual, no Conselho Federal da Educação. Aí ele criou, a FASA passa a tomar conta, o Zé Carneiro, o HDT, e tinha umas maternidades no interior, que também ele passou para a Zé Carneiro, HDT, Santa Mônica, Portugal Ramalho. Portugal Ramalho. Aí o curso começa a ser prático, né? Então foi uma grande jogada de mestre do Dr. Ibe. Por quê? Porque quando ele cria a Escola de Ciências Médicas, ele passa a ter a possibilidade de solicitar no Conselho Federal de Educação o reconhecimento. Aí ele dá entrada no processo. Em 1972, vai o processo, aí fica de 72 até 74 para reconhecer. Mas a professora vai falar, a doutora Valha vai falar mais disso aí, né? Foi lindo, né, essa história, né, Valha? Vocês foram desbravadores. Foi realmente. O professor Dr. Carlos Augusto, que eu trabalhava no sanatório, eu ficava horas e horas ele falando sobre a escola, né? Sobre tudo que aconteceu, cara. E Marcelo Constant, ele tem as fotos do começo da escola. Tudo, né? A escola levantando as paredes. Nós vamos trazer ele aqui também para falar. Sabe? É uma coisa linda, porque, assim, quando nós adentramos na faculdade de medicina, para a gente foi uma glória. Foi uma coisa assim surreal, entendeu? Fizemos no nosso trote, que tinha o trote não era como essas coisas terríveis de hoje. O nosso trote, a gente saiu na rua todo pintado com os cartazezinhos com um pauzinho no meio, dizendo finalmente entramos na faculdade, não sei o quê, sabe? Era uma coisa linda. E essa manifestação disso aí na rua, como é o resultado? Ou depois de 3 meses, quando começou as aulas? Não, quando começou as aulas. Então começou as aulas, fizeram essa passeata esse trote, né? Então, porque o trote era quando a gente entrava, né? E o trote era assim, foi sair na rua com esses cartazes de cartolina, naquele tempo era dessa maneira, né? E foi uma coisa maravilhosa, porque o doutor Augusto, ele foi um homem que ele deu muito incentivo. Foi o primeiro diretor da Escola de Ciências Médicas, entendeu? Porque o professor Ibe era do conselho, que ele criou o conselho junto com Elvio Alto, junto com Aldo de Sá Cardoso, junto com o secretário da Educação. A engenhosidade do professor Ibe, ele se resguardava de tudo. Então, Elvio Alto Filho, Elvio Alto Farias Alto, Aldo de Sá Cardoso, Ibe Gato Falcão e Jaime Lustório da Altamira. Prestígio total. Um homem que era do Jaime Altamira, era um homem, né, acima de tudo. Então, com esse conselho, ele fica resguardando a escola, doutor Augusto é o diretor, e ele segue
como sociedade civil, escola de ciências médicas de Alagoas, sem fim lucrativo. É uma inteligência raríssima. Não, era Entendeu? Muito, muito, muito importante. uma coisa Aí vai para diferente. ele pede o reconhecimento no Ministério, demora, e aí o que acontece? A turma vai se formar em 73 e não tem reconhecimento. E aí como faz, Valnia? Nesse momento foi difícil para vocês, né? Nós, na verdade, a gente formou com tudo que tinha direito, né? É. Quando nós chegamos na residência, eu, por exemplo, cheguei na residência, lá no Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, aí eu sou chamada no centro De estudo. de estudo. Aí eu não tinha muito ideia. Eu recebi diploma aqui, recebi CRM, não tinha muita ideia realmente Você recebeu esse CRM depois da formatura, depois da formatura, sem ainda ter o parecer final do MEC. sem ter apareceu diploma CRM, do CRM é 767. Então, eu recebi, nós todos recebemos, e cada um foi. Para isso, outros ficaram por aqui, e eu estava eu só não, vários colegas, Simona, Maris, Genesivan, eu, Lucinha, estávamos lá nos Servidores do Estado para fazer residência. Aí nós fomos chamados, ele disse, olha, a faculdade da senhora não é reconhecida, a senhora tem mais um mês para ficar aqui. Se não for, a senhora e suas colegas voltam para a sua terra. Eu quase morro. Meu Deus do céu, que vergonha que a gente vai passar e não ser reconhecida. A faculdade da gente foi quando, em março... Em 74. Saiu. Março não, abril, 74. eu fui chamada em março. Abril de 74. Né? Abril de 74, aí saiu o reconhecimento da faculdade. O que é que o doutor Ibe faz, Aldemar? Com a inteligência dele? Ele pede como assessor de projeto no MEC o professor Antônio Mariano. Antônio Mariano era reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que foi a primeira universidade federal do interior. Esse homem desbravou as universidades federais no interior, foi reitor e era um nome nacional. O doutor Ibe simplesmente pesca ele, traz ele para assessorar o projeto para poder ser aprovado no MEC. E quem é que faz o parecer, o relatório de aprovação da nossa EQMAL? Newton Sucupira. Plataforma Sucupira, né? Tem hoje, né? Plataforma do lado do CAPES. Newton Sucupira, viçosense. Eu não sabia, não. Viçosense, estou com a foto dele Sim. aqui. Faz o relatório aprovando no Conselho Federal de Educação a Escola Sem Ferramenta. Mas agora tem que ir para o governo. Doutor Ibe traz a Maceió Ney Amintas de Barro Braga, ministro da Educação. Ney Braga. Visita a faculdade, acha uma coisa que é boa, e aí recebe o relatório, e aí aprova a instituição como reconhecimento do curso de medicina, e o presidente da República, né, Ernesto Geisel, assina em abril como ela é. E salva todo mundo, porque todos os 114 estavam irregulares. Eles tinham até CRM, mas não tinham diploma. Eles não tinham diploma de médico. Repara que história maravilhosa de uma cabeça de gênio, né? Tem que ter cabeça de gênio como o doutor Ibe, né? O doutor Ibe. Para fazer isso tudo, Era, né? Uma coisa. Era. E para mim não é vereda, esse hospital... Foi ele também, né? Foi ele. Você já viu em algum hospital do mundo um corredor daquele tamanho? E tem um hospital dos usineiros? Um lado internamento, outro lado só academia, sala de reuniões. Ele mostrou isso, como é que ele construiu. Doutor Ibe, para que esse corredor tão grande? Ele, com a vozinha assim, aí ele, minha filha, porque se chegar uma urgência,
paciente na maca, para você fazer a virada da maca, você tem que ter espaço. É urgência, você não pode ir até lá o fim para poder voltar com a maca. Então você tem que fazer a virada. Eu tinha que fazer corredor grande, né? Então Gênio. ele era fantástico. E outra coisa que ele fez com a Escola de Ciências Médicas, porque no terceiro ano, como eu disse, né, nós estávamos lá na escola de enfermagem. No quarto, Aí o prédio, inaugurou o prédio. Inaugurou o prédio aqui, mas sem acabamento ainda. Os tijolos ainda de tijolo, praticamente pouca coisa tinha realmente esse acabamento, né? Que é de. Como é que a gente chama isso? Acabamento final. Mas. E tinha que ter o corpo docente, né? Porque nós já tínhamos tido aqueles de lá que foi emprestado da Federal. Então tinha que ter o corpo docente da faculdade. E aquelas matérias que não tinha não tinha ainda pessoas, médicos que tivessem feito residência, estágio, não sei o que, para ensinar, ele ia buscar no Recife. Endocrinologia, doutor Enio Castelar, vinha do Recife para cá, dava aula para a gente. Que parasita, né? Sábado de manhã, sábado de tarde e domingo de manhã, para a gente poder ter o curso de endocrinologia. Doutor Salustiano, neurologista. Vinha para cá. A equipe ortopedista, foi isso que aconteceu, vou ter que dizer. Foi um médico que começou a dar aula para a gente, era Marcelo, sabe o nome dele. Era casado com a irmã do doutor Djalma Brito, era prima. Ele era ortopedista, mas ele era grosseiro. E começou a dar aula para a gente, e a gente fez uma greve e ninguém entrou para a aula dele. Ninguém queria, né? Ninguém queria. Aí o doutor Ibe chamou, aí foram os representantes. A gente não quer esse professor é muito ruim, é muito estúpido, isso e aquilo. Aí ele disse, então não tem importância. Pegou a equipe do Bruno Maia, que era a equipe melhor do Recife na época, e trouxe para Maceió para dar aula para a gente. Mas fazia assim, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, porque os médicos voltavam para o Recife, né? E ia desenvolver as funções dele. Lucena, de parasitologia, importou também de Recife. Do Recife. Era um grande nome da parasitologia. Agora, eu fiz com Calazans? Não, meu Deus. Agora eu estou assim, a idade, eu vou dizer o nome e me esqueço. E essas aulas já foram primeiro no prédio? Já foram no prédio no preto, mas já tinha aula. Sem acabamento, sem essas coisas todas, mas já tinha as escadas, tinha auditório, a biblioteca, eu vejo muito falar na Tânia, mas a gente não teve muita interação, porque a biblioteca era muito inicial, né? Sabe? Então, tinha que se comprar livro naquela época. Não tinha esse negócio de você pesquisar na biblioteca. Muito poucos livros tinham. Então, era um livro desse tamanho. A gente emprestava para os colegas que realmente não tinham condições de ter livro, que eram livros caros, né? Então, nós não frequentamos com essa assiduidade biblioteca por causa disso. Deficiência, né? Era começo. Tinha o anfiteatro, o pequeno anfiteatro, que era onde tinha aula já
a segunda turma que entrou, né, de anatomia, mas, assim, deixava muito a desejar em termos de... Tinha a sala de parasitologia, com os microscópios, a sala de patologia, com os microscópios, sabe? Mas, assim, é, o local em si, a gente ainda tinha coisas a fazer, mas para a gente não tinha problema, porque nós tínhamos 4, 5 hospitais que a gente podia desenvolver tranquilamente, né? A anatomia patológica, Aí, quem era? doutor Antenor e doutora Valéria. Eram os Depois professores. eram os professores, e depois entrou Dinalva, que eu não chamo doutora, né? Mas entrou Dinalva. Que na época era assistente. Não, ela entrou como professora, mas ela era assistente, ela não dava aula. Qual a função de um assistente nessa época? Fazer o quê? Ajudava na prática, Na prática, era. tirava as dúvidas da gente, é, abrindo uma lâmina de um espino celular, um negócio desse. Aí, a doutora Dinalva, vem aqui, dá uma olhada nisso, não sei o quê. Aí, assim, era uma pessoa que realmente era assistente. Eu não sei se ela fazia aulas para a doutora Valéria dar, entendeu? Eu sei que, para mim, o doutor Antenor era assim, Era na parte estrela, né? teórica, era maravilhoso. E a doutora Valéria na parte prática, sabe? Ela era uma pessoa assim, muito, muito fina, e ela dizia: olhe, meus amigos, Minha naquela época filhinha, minha filhinha, era minha né? filha, era slide, né? Era. Naquela época era slide. Aí, mas não é como chama hoje, slide, era slide mesmo, cortadinha assim, como se fosse filme de raio-x, É. quadradinha assim, né? Aí ele dizia: olhe, meus amiguinhos, meus filhinhos, este câncerzinho espino celular, Que espetáculo, né? assim, aí ela falava assim, como a coisa linda, maravilhosa. Então a doutora Valéria era também, ó, concurso. Mas o doutor Antenor era assim, a base da patologia, sabe? Ele sabia, ele transmitia e era muito bom. Nós fomos muito felizes a partir do momento, aliás, desde que entramos com os professores da Federal, que eram os nossos, e depois com o corpo todo O próprio povo docente que docente. foi feito, né? E quando não tinha, eu já falei, o doutor E me trazia, importava, importava. entendeu? Na anatomia. Anatomia era doutor Augusto Carlos. Era E os titular. assistentes. Era o Tércio Vanderlei. Era. Neurocirurgião. E tinha um doutor Carlos, que ele só fazia cabeça e pescoço, porque ele era dentista, odontólogo, né? E ele dava a aula de cabeça e pescoço. Doutor Augusto, ele não dava aula de cabeça e pescoço, porque era específico, e no primeiro e o segundo ano também tinha gente era junto odontologia com medicina na parte de anatomia. Eram juntos, porque, de qualquer maneira, cabeça e pescoço pertencem, né, ao corpo, e então era junto. Aí era o doutor Carlos, o Técio, que chegou também para ensinar, e o doutor Augusto. Agora, o doutor Augusto era um sábio. Ele era Um gênio, né? um gênio. Um gênio. Era diferente. Mas uma pessoa simples, humilde, que você não dizia nunca. Então, tinha você falando de patologia, mas eu peguei doutor Gastão, Do Gastão Gastão, né? Oiticica, Isso. que era nosso professor de parasitologia. Mas era o Gastão, é Gastão mesmo. Oiticica.
os quadros que a gente chamava antigamente quadro negro, né? Ele escrevia na frente e atrás. E todo ano ele dava aula com o mesmo na frente e atrás. A gente tinha que copiar no anfiteatro grande, porque tinha um anfiteatro pequeno na Faculdade de Medicina e tinha um anfiteatro grande. Então ele dava aula a gente. E doutor Nabuco Lopes, que era de fisiologia, com o assistente, que era o Guimarães. Walter Guimarães, não, Gustavo Guimarães, que era o assistente É pai do doutor Nabuco. O Gustavo é pai do Gustavo ortopedista, Guimarães. É o mesmo nome. Pronto. E tinha fisiologia, doutor Calazans. Calazans, era. O homem também. Doutor João Simões também deu aula, né? João Simões aí já deu aula aqui de radiologia. E dermato, né, doutora? Dermato. Tinha o Albertão já? Aí Albertão. E depois... Não, doutor Aldo não. Não peguei, não. Né? Aí depois entrou Betuca. Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto. E o neuro foi Salustiano. Neuro foi Salustiano. Certo. E neurocirurgia foi Abinadar. Daí pneumo era o doutor Cândido, não, né? Doutor Érico. Érico Fernandes, né? Psicologia, Exatamente. sou Agatângelo. Psicologia, psiquiatria, Agatângelo e o Dilson. Psicologia. E o Dilson. E psiquiatria. Doutor... Não, psiquiatria. Não. Falamos ali. Rostan. Rostan Silvestre. Foi fundador, rapaz. Que é isso? Deu aula de psiquiatria. Carlos era o e doutor... a prática era lá no Portugal Ramalho. Então a gente tinha prática de obstetrícia. Muito melhor que é o FAO, né? Olhando no final, né? A gente tinha prática de obstetrícia, de gineco lá na Santa Mônica. A gente tinha prática de psiquiatria e psicologia lá no Portugal Ramalho. A gente tinha HDT, que fazia doenças tropicais, né? E a gente tinha o Zé Carneiro, que tinha gastro, que era Pedro Coati. Pedro Teixeira, né? Pedro Teixeira e Adinaldo. Adinaldo, Holanda. Gastro. Aí tinha a enfermaria de neurocirurgia, que é a Abinadar. GO, hein? Aí, GO, quem foi que deu para você? Foi... Ai, meu Deus do céu, que tem até um lance dele. É doutor Hélio Lopes. Hélio Miranda Lopes. Hélio Miranda Lopes. Exatamente. Foi ele que dava aula e a gente também ia para Santa Mônica e tinha uma porção de médicos lá, não é? Que também... Mas aqui no Zé Carneiro também tinha obstetrícia. A gente tinha obstetrícia. Aqui no Zé Carneiro, no primeiro andar, tinha obstetrícia. Eu participei dessa obstetrícia aí. Henrique Pedrosa trabalhava lá. A gente tinha aqui dermato, tinha neuro, tinha gastro, pediatria. Pediatria era a esposa do Dr. Rubens, né? Como é o nome dela? Não era Rita, não. Leda. Lembrei. Aí tinha Zé Gonçalves, pediatria, e Walter Lima. Não, aqui no terceiro andar, que atendia, né? Lá no Zé Carneiro. Também, né? A gente tinha todas as clínicas. Cirurgia, tinha centro cirúrgico. Então, Edmilson Gás já nessa época? Era Edmilson e Paulo Malta que operava. Que coisa a gente tinha laboratório
inicial, mas tinha laboratório, que na época era o Paulo Sarmento, Ah, tá. que ficava no laboratório. Então, a gente tinha campo de estágio para todo mundo. Para todo mundo. Só o Brando, né? Porque tinha 4 hospitais, né? Para poder trabalhar de forma. Do jeito Tinha que algum você quiser. estágio no pronto-socorro, ainda não tinha? Tinha estágio no pronto-socorro, que antigamente a gente chamava de UE, Lá no, né? na Santa Mas Casa. aí você fazia uma prova para poder entrar. Na minha época também tinha, no quinto ano a gente fazia essa prova. Aí fazia essa prova para entrar, aí foi Joséane, que entrou, foi Doutor Carlos José de Grancha, né? Era Augusto, dessa época, né? foi da minha turma. Carlos Augusto, que entrou para dar plantão, Antônio Alves, o pessoal que fez. Eu realmente não fiz prova para fazer urgência, eu não fiz. Mas a gente tinha. E tinha hemato nessa época, doutora? Não. Não tinha, né? Não ainda, tinha né? hemato. Não. Hemato era ainda inicial. Reumato, né? Era. Não tinha. Tinha o otorrino, que era doutor Djalma Breda. Otorrino e oftalmo. Que eram juntos nessa época, né? Otorrino e oftalmo. Doutor Djalma. E depois entrou Jurandir. Jurandir Boia. Então, praticamente nós fizemos tudo na faculdade, porque o doutor Ibe se empenhava. O doutor Ibe dava aula? Ele dava aula. Dava. Cirurgia técnica, né? Técnica cirúrgica. Técnica cirúrgica. E eu ainda tinha vindo, junto com Marquinhos e alguns outros amigos, tinha vindo da clínica do Liceu. Tem essa história também depois, né? Da Neves Que foi um outro campo de estágio, né? Quando o seu Falcão montou um curso de prático de medicina, né? O Betinho, Marco Mabuse, né? Eu tenho essas Ivan, a Ioió, que era a Iolanda. Então, todo mundo lá na clínica, né? E o doutor Seu Falcão dando aula, operando e a gente lá assistindo, que naquela época era chamado de attachê, porque tinha os sextanistas, que eram os doutorandos, Ronald, Chico Américo, e outros. Mas eu me lembro muito bem desses dois, Ronald e Chico Américo, e que se chamavam de doutorando. Celeste Magalhães era doutorandos. E nós, que éramos daqui, de 4º, 5º ano, aí chamavam de attachê. Então, a gente tinha obrigação de, quando o paciente chegava, a gente fazer toda a história dele. Quando entrava para o centro cirúrgico, antes do Disseu entrar, tinha que botar, a gente era que fazia, botava o paciente na maca, colocava no negatoscópio os exames, porque naquela época não tinha negócio de tomografia, disso, daquilo, nem nada não, entendeu? Então, quando ele chegava, Disseu chegava, o paciente já tinha que estar lá, tudo pronto, já tudo certinho. Negatoscópio com coisa, como eu falei há pouco, e ele explicava para a gente o que ia fazer. Mas não dava para ver muito, porque o campo é pequeno, né? E não tinha negócio de televisão. Era a discussão do caso, né? A medicina aprendia-se assim, né? Aprendia, e ele, como diz a história, se faltasse uma vírgula na anamnese, pense no escândalo que ele dava, né? Quando você era escalada para ajudar na cirurgia, que tinha o primeiro auxiliar, né? E a gente entrava como segundo. Se você desse uma errada, ele pegava a pinta, pá, na sua mãe. Você não está vendo, não?
porque está errado. Ele disse, você pegar uma pinça, você tem que soltar a outra. Então, ele era assim, um cara muito bacana. Eu digo que ele fez tudo demais, amou demais, comeu demais, fez cirurgia demais, aprendeu demais medicina, tudo demais. Escreveu demais. A desgraça dele foi que ele fez tudo demais. Eu fiz o memorial Seu Falcão, né? Sim. Foi muito importante para mim a história do Odisseu. Pois é, aí ele começava a operar 6h30 da manhã. Eu ainda peguei essa fase, na clínica cirúrgica e vascular ali na Jangadeira Lagoana, ainda peguei no final que ele estava terminando. Acordava todo mundo, chegava, pronto. Bora! O Odisseu foi um dos primeiros a fazer CTI, que não era CTI, era Centro de Recuperação. O paciente saía do centro cirúrgico, ia para lá, se recuperar da anestesia, e nós, a Pachês, a gente ficava de plantão lá para poder ver diurese, pressão. Tinha enfermeira, mas a obrigação era nossa, porque ele dizia assim, vocês têm que aprender do papagaio, de como limpar o papagaio. Até a cirurgia, né? Mas tinha, doutora Vânia, ele tinha um anestesista espetacular, Carlos Paz. Esse eu conheci de perto. Esse era espetacular. Primeira UTI, primeira solução hipertônica usada, primeira prótese de aorta, com todos com Carlos Paz. Tudo com Carlos Paz. Primeiro aparelho de anestesia da Tacaoca, feito no Brasil. Foi feito aqui em Alagoas. Eram homens. Pronto, Odisseu e CP e Carlos Paz conseguiram residência no Tacaoca para Humbertinho, nosso Humbertinho. Que maravilha, hein? E Nilma, que mora nos Estados Unidos, né? Mas foram os dois que foram do Tacaoca, que naquela época era tudo, né? Era o top dos tops, né? Então a gente teve assim uma história linda, maravilhosa, de muita luta, mas também muito gratificante, porque a turma, apesar de hoje, 53 anos, está um no canto, outro no outro, só temos um pequeno grupo que a gente se reúne. Foi lindo os 50 anos. Eu fui participar lá, né? Não era colação de grau, era afirmação do grau, né? Foi lindo a festa de vocês, com o Henrique, como rei de pau. Foi lindo, 50 anos, nossa senhora. Ainda bem que eu fui lá, pessoalmente, aqui no auditório. Né? E chegar do jeito que nós chegamos, né? Assim, claro, todos nós estamos com idade, mas assim, a cabeça está boa, o corpo está bom. A felicidade está presente, né? E chegar tendo, eu digo assim, eu acho que eu cumpri o meu papel durante esse tempo, sabe? Quando eu me aposentei, o pessoal disse, aí do Emoal, o pessoal disse assim, a senhora não vai chorar, não? Eu não. Eu dou graças a Deus de poder me aposentar e dizer para mim, eu fiz o melhor de mim. Então, isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Não existe coisa igual depois de você, de um tempo, quando você se aposenta e tudo mais, sabe? Porque, às vezes, claro que deixa de fazer um monte de coisa, né? Mas foi muito bom, foi muito bom. E na residência, a gente tinha uma resistência terrível, né? Muito grande na residência, porque tinha gente da Federal e tinha gente das Ciências Médicas. Então essa briga continuou lá. Depois de formado. Porque o pessoal tinha uma certa, sabe? E uma cidade como Maceió,
que hoje está grande, mas naquela época, 53 anos atrás, era uma porcariazinha deste tamanho, né? Então ninguém dava valor a gente, mas não dava mesmo. E a gente tinha que se desdobrar para poder manter o mesmo nível, tanto dos sulistas como dos Nordeste, não, do Norte, que eram bem mais desenvolvidos do que a gente, sabiam mais do que a gente, então a gente tinha que se superar. Naquela época você tinha que pegar pela Bireme, mandar buscar, mandar buscar artigo, Xerox, não né? sei o quê. Xerox, fax, né? Fax. Eu mesmo não sabia inglês, então eu contratei uma professora para ia uma vez por semana lá na residência para poder traduzir os artigos. Que a turma de lá, todo mundo sabia, né? Mas a turma daqui, de Maceió... Mas sua residência lá já foi em hemato ou foi clínica médica? Não, eu fiz laboratório. Direto. Análise clínica. Análise Agora, clínica, tá certo. lá era assim, primeiro mês você fica na urgência. Primeiro mês é na urgência. Tudo, né? O segundo mês você fica no banco de sangue. E eles faziam isso porque tinha que dar uma noção para o pessoal para poder entrar no laboratório especificamente. Aí aquele menino disse que conheceu, que foi o presidente que ele conheceu no grupo. Do presidente de quê? Da República, que ele disse que conheceu. O Ernesto Geisel, não, né? Não. Foi depois? Ele disse no grupo que conheci, teve o prazer de conhecer. Eu tive o prazer de conhecer, quer dizer, conhecer não, mas que desceu de encontrar Juscelino Kubitschek, isso. que foi tinha L. Ponto, aí baixou lá o Hospital do Servidor era o hospital oficial da Presidência da República. Getúlio Vargas foi quem criou o Hospital Servidor do Estado. Sabia, e era um não. hospital que era Mas base. Era do IPASE. Porque na época tinha Hospital do IPASE, do IAPI, do IAPB. Mas o Hospital Público do Estado, foi onde você fez, o Isaac fez também. Isaac, pronto, ali era um hospital, eu estive lá várias vezes, e foi inaugurado pelo Getúlio Vargas, e ali era o hospital base de referência para os presidentes da República. Pois é, e tinha lá em cima, tinha um L. Ponto. Um local, não, como é que a gente diz? Uma sala, um apartamento presidencial, uma suíte presidencial. Para garantir ali era. Aí eu conheci, vi Juscelino Kubitschek e o Golbery do Couto e Silva. Era a eminência parda dos governos militares. Fui eu que fui colher o sangue dele, porque não era auxiliar que ia. Não, né? Não. Eu toda paramentada, cheguei, fui cedo no hospital com aqueles coisinhos para poder colher o sangue. Menino, naquela época, eu estava, de verdade, uma grande parte da nossa turma estava preocupada em estudar, em aprender. Alguns poucos que tinham a cabeça melhor, como João Peixoto, como Zeno, como Marcelo Constant, aí se envolvia com um movimento político da história, né? Então, eu peguei em 74 a efervescência, né? Mas a gente não tinha muita, não sei se era nós mulheres, né? A gente era meio e por fora dessas coisas todas. Então, eu me lembro exatamente que quando eu fui subindo no elevador para colher o sangue do Golbery, um colega disse: para onde você vai com isso? Porque a gente não colhia sangue de ninguém, né? Aí eu disse: eu vou subir para colher o sangue do
presidente, ele era, não era? Quem Sei lá. Golbery era, Sim, era chefe chefe de não sei de ministro do quê. Gabinete Civil, Pronto. do Aí eu- Médici e depois do Ernesto, Aí eu disse, Geisel. não dá para você botar um vidrião colérico dentro da sua seringa. Aí eu disse, não, meu filho, dá não. Senão eu morro. Doutora Vânia, é um prazer danado aqui e dizer que a gente vai fazer uma série de entrevistas porque a gente precisa rememorar e trazer esse saudosismo das pessoas que realmente contribuíram para a nossa instituição, que é uma grande instituição, né? Então a gente vai trazer primeiro essas entrevistas da criação, depois a gente vai trazer os nossos professores. Com isso a gente vai documentar uma história que não pode ser apagada, que não pode ser. Hoje a universidade está muito grande, mas não conhece a história, Não, quem foi não Librigado, conhece. quem foi Augusto Cardoso, Não quem foi conhece. Jurandir Boia, que foi o primeiro que deu a semente para criar a universidade lá com novos cursos. Quer dizer, tem indivíduos aqui que foram monstros na criação dessa instituição e a gente vai trazer de volta. E eu sei que a gente pode contar com você, para você, Não, porque a gente é claro. amigo, nessa história, nessa caminhada. A gente vai entrevistar outros indivíduos, o Marco Mabuse, lá, meu amigo vascular de São Paulo, né? Meu compadre. Tá doido para ser entrevistado, a Meu doutora compadre Ângela, né? Marcelo Humbertinho, cara, Constant. Humbertinho tá mandando as fotos. É. Cara, Marco Antônio Mota. Mota. Eu vou trazer o Marcelo Constant, que tem muita documentação. Muita documentação. Então, esse é um momento único para a gente. E tem uma outra coisa também. Eu ia falar com você sobre o livro da escola. Você me falou isso. Nós temos, quer dizer, deve estar aí antes com o Henrique, agora com essa nova. Heitora. O livro está todo pronto, está faltando apenas contando toda a história da faculdade. Você tem esse livro? Não, foi feito aí, aqui, pela Maísa. Maísa, vou conversar com ela. A Uncisal. Só que não houve patrocínio. Tá. E o livro está pronto, mas não foi editado. Mas vamos correr atrás. Então, é uma coisa assim que eu até falei com o Bertinho, dizendo para ele. Eu disse, olha, Berto, vamos fazer uma coisa, vamos ver quanto custa essa edição desse livro, porque quem se propuser, se fosse 100 pessoas, vai dar tão pouco para cada um, não é? Então, por que não a gente... Vamos se inteirar disso, doutora Valda, até porque hoje tem o e-book, hoje a gente consegue editar um livro com muito mais facilidade, Pois né? Então eu vou tomar conhecimento disso via professora Maísa Brandão, para poder... minha parente, para trazer isso. Vai ser uma prioridade na Associação dos Ex-Alunos de Equimal, trazer esse livro de volta. Isso que eu queria também falar com você. Vamos trabalhar nesse sentido. E, assim, é muito orgulho. Realmente, eu me dou um valor maior do que eu sou. Pela essa participação, né? Por ter sido formada na Escola de Ciências Médicas, sabe? Por ter criado também, junto com todo mundo. Aí eu digo, naquelas paredes, cada tijolinho é um colega da faculdade. Tem o nome de vocês lá, né? Cada tijolinho é um colega da faculdade, da minha turma, né? Então, agradecer somente a vocês pelo empenho, você particularmente, que teve essa ideia de criar. Isso aí, tinha uma ideia inicial, que foi do doutor Alan, né? Junto com o Elber Chagas Ferro, com o Henrique, no ano passado, eles começaram essa ideia. E esse ano, o Henrique, saindo da reitoria, assumiu um cargo na FEPESA, junto com a gente, e eu disse, vamos trazer de volta, né? E aí a gente comprou essa ideia e trouxemos de volta para dentro da nossa comunidade a AME, a Associação dos Mestres, Amigos e Ex-Alunos de Equimal, que a gente tem já tem a primeira assembleia, você está viajando, né? Nós somos o presidente, o vice é o Elber Chagas Ferro, o secretário nosso da CAL, que está preparando todo o estatuto, e o tesoureiro, Dr. Jorge Soares, que é um filósofo, presidente da academia, Marcel. Então,
A gente tem um ambiente muito, muito favorável, a gente vai definir metas e definir também as nossas prioridades. Um é o livro, já está Pois é. já tá na mão, e primeiro é o livro, segundo as entrevistas com os criadores, e terceiro a entrevista com os professores. Vamos junto, e foi um Vamos. prazer ter a doutora Vâunia Brandão aqui conosco.